Olá, povo de Deus, é um prazer muito grande sempre estar aqui com todos vocês. Eu sou o pastor Wagner Souza e você está no meu canal PR Wagner Souza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, não esqueça de deixar aquele like e faça um comentário. Vamos interagir aí, eu vou responder todos os comentários. Faça um comentário a respeito dessa palavra que por intermédio das mídias sociais chegou até você, alguém compartilhou, você já está inscrito no meu canal, tá bom? E se essa palavra falar com você, nos ajude a espalhar o Evangelho, nos ajude a pregar a palavra de Deus, espalhando para muitas pessoas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estou muito feliz que chegamos ao final desta série, mas no final desse vídeo eu tenho uma novidade, eu quero falar algo com você, fique até o final, porque eu tenho algo para falar para você no final deste vídeo. Hoje é o último vídeo dessa série, mas no final tenho algo para falar com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos ao que interessa, vamos à nossa palavra de hoje. O nosso texto base está, texto principal, né? Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 10, que vai dizer assim, ó, Mateus 5,10, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o que Deus está falando, parece até uma contradição, né? A palavra bem-aventurado, como eu já disse em outros vídeos, significa ser bem-sucedido, ou seja, significa ser feliz. Então ele está dizendo, feliz, em outras palavras, né, são os que sofrem perseguição. Feliz são os que sofrem perseguição. Ou seja, presta atenção nisso. Por muitos nós seremos amados, mas por muitos nós seremos odiados. Daí o exemplo de Jesus, que ele foi amado por muita gente, mas também ele foi odiado, ao ponto de ser morto numa cruz. A mesma coisa os apóstolos. Eles foram amados e odiados, ao qual, com exceção de João, todos eles foram martirizados, ou seja, mortos cruelmente. Deixa eu te falar algo. A perseguição por parte de alguns, ela vai acontecer. Por quê? Porque nós não somos aquelas pessoas que querem agradar a todos, no sentido de, para mim te agradar, eu vou ter que mentir para você. Não. Então, se eu tiver que mentir para você para te agradar, então eu vou perder sua amizade. Você vai ficar aborrecido comigo, chateado, porque eu não sou camaleão. Eu não vou estar no terreiro de macumba, eu não vou ao terreiro de macumba porque eu não sou macumbeiro. Eu não vou adorar a imagem porque eu não sou idólatra. Eu nasci de novo, eu tive o meu encontro com Deus, eu sirvo ao verdadeiro Deus. Presta atenção que eu não estou batendo nas religiões. Presta atenção que eu não estou falando mal. O que eu estou dizendo que é a mesma coisa, o macumbeiro não é evangélico. O católico não é evangélico, ele não é macumbeiro. Ele não é budista, ele é católico. O macumbeiro é macumbeiro. O cristão é o cristão. Ou seja, se nós tivermos que olhar dentro dos seus olhos e falar a verdade, é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, nós não vamos mentir. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, o quê? Mentir. E se Deus não pode, nós também não podemos mentir. Se um homossexual chegar e falar e perguntar alguma coisa, vamos falar a verdade. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Olha, presta atenção, senão você vai entender tudo errado. Nós amamos os pecadores, e seja ele homossexual, seja um ímpio, seja um traficante, seja um bandido, seja um mentiroso,
Nós amamos as pessoas, mas nós odiamos o pecado. Amamos as pessoas, mas odiamos o pecado. Porque o pecado aborrece a Deus, então nos aborrece também. Então a própria Bíblia diz que por nós não agradarmos a todos, o que aconteceria conosco? Nós seríamos odiados e até perseguidos. Porque aonde o Evangelho chega, por mais que alguns não queiram receber Jesus, não queiram receber a palavra, não queiram receber o Evangelho, mas a maioria quer. A maioria está com fome, a maioria está com sede. Os campos já estão maduros para a colheita. E aí aonde o Evangelho chega, num bairro, numa cidade, num país, numa empresa, numa casa, aquelas pessoas começam a se render a Cristo. Aquelas pessoas começam a se render a Deus. E aí, por parte de alguns, começa a ter o quê? Divisão. Tanto que Jesus fala, eu não vim para trazer paz, mas espada. Por quê? Começaria a acontecer divisões dentro da própria casa. Porque um fala, eu sou católico. O outro diz, eu sou macumbeiro. O outro diz, eu sou budista. O outro diz, eu sou islamista. E o outro diz, não, eu não sou de religião nenhuma, eu não sirvo religião nenhuma. Eu agora sirvo ao Deus único, vivo e verdadeiro, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu sirvo não uma religião, mas eu sirvo a verdade. Eu sirvo a palavra de Deus. Eu sirvo ao Deus vivo de Israel, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, começa a acontecer o quê? Começa a acontecer ali uma perseguição. As pessoas dizem, mas eu não concordo com isso. Não é questão de concordar ou não concordar. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí começa, porque esses países onde há perseguição religiosas mais pesadas, onde há até mortes, ele sabe que aonde o evangelho chegar, ele vai explodir, ele vai crescer. Deixa eu te explicar. Alguns sempre vão rejeitar, isso é normal. Alguns sempre vão dizer não, e talvez estão dizendo não naquele momento, mas depois elas se converterão. Mas por eles não entenderem o evangelho, não entenderem a palavra de Deus, o diabo cegando o entendimento deles, cegando a visão deles, o que eles fazem? Eles rejeitam. E ao rejeitar o evangelho, eles rejeitam você, eles perseguem você, eles tentam fazer você ser mandado embora da empresa, eles tentam lhe prejudicar, porque eles sabem que se você ficar ali, a maioria daquelas pessoas vão se render a Cristo, elas vão se converter, porque elas sabem que quando você chegou ali, você é luz, e quando você chega, é como se o próprio Deus estivesse chegando. Meu irmão, bem-aventurada, a perseguição é algo natural na vida dos cristãos. Tanto que está dizendo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da minha palavra, por causa da minha vida com Deus, por causa do meu novo nascimento, da regeneração, por causa da minha transformação. O próprio Jesus diz, nós seremos perseguidos. Haverá várias situações aonde vão tentar nos prejudicar, mas por causa de alguma maldade que fizemos, alguma coisa errada, porque pecamos? Não. Simplesmente por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Você não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Só porque eles não se prostraram diante ao Deus ali de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados na fornalha? Você não lembra de Daniel, que só porque ele orou, que inventaram um decreto justamente para prejudicá-lo, de que ele não poderia, ninguém poderia orar durante um mês. E aí Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando, porque ele não podia parar de orar. Quem é de Deus não tem como a gente parar de fazer a vontade do Senhor. E aí Daniel se prostra, abre as janelas em direção a Jerusalém, se prostra, começa a orar, e aí ele é denunciado,
e ele é jogado na cova dos leões. Mas o que o Daniel estava fazendo de errado? O que o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo de errado? O que os discípulos, os profetas estavam fazendo de errado? O que Jesus estava fazendo de errado? O que esses homens como John Bunyan, John Wesley, quem mais? Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola e muitos outros que foram queimados vivos, né? Que foram torturados, os próprios discípulos, que foram todos martirizados. Meu irmão, bem-aventurados que sofrem perseguição, porque olha o final, porque deles é o reino dos céus. Para finalizar aqui, em Marcos 13:13. Para finalizar agora, Marcos 13:13 diz assim: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tem uma tradução que diz assim: e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Aqui está dizendo aborrecido, e sereis aborrecido por todos por amor do meu nome. Tem uma tradução que diz: e você será odiado por todos por amor ao meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu trouxe essa mensagem de hoje, essa palavra de hoje, e eu creio que você, mesmo diante de toda perseguição, maltratos, perseguição, fazer a tentativa de fazerem coisas para te prejudicar, ou até a perseguição como existe em outros países, de prender em cadeias, em calabouços, e até matar os cristãos, nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, não vamos jogar a toalha, nós não vamos nos retratar no que diz respeito às coisas do Senhor, às coisas de Deus. Nós vamos permanecer firmes e nós vamos permanecer fiéis. Amém? Que essa palavra fique no seu coração de uma maneira muito linda, muito grande e muito especial. O bônus que eu falei, a novidade que eu falei que eu falaria com vocês no final, é sobre o versículo 11. Nós vamos continuar o versículo 11. Eu vou continuar, vai ser um bônus, tá? Vai ser um bônus que eu vou trazer para vocês. O versículo 11, que vai continuar falando um pouco sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante e nós vamos continuar falando um pouco sobre ele. Esse será o nosso bônus para você que está inscrito no nosso canal. Graças a Deus, chegamos a 800 inscritos, e que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe sua casa. Pode aguardar que nós teremos mais novidades em nome de Jesus. Um grande abraço do Pastor Wagner, seu amigo, tá? Tchau!